Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que... Daí, pessoal, Brio Rufini, Oswaldo Montenegro. Sugiro que vocês deem uma paradinha agora, procurem no YouTube, metade, vale a pena. Mas enquanto você não faz isso, vamos resolver a questão 9 da prova, a questão 8 da prova de polinômios, e pedir para você dividir polinômios utilizando o dispositivo prático de Brio Rufini. Vamos lá? Eu vou tentar fazer aqui nos quadrinhos, embora pequenininhos, mas eu acho que dá. Vou tentar. Então, dividir 2x na quarta menos 3x ao cubo blá, 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 por x menos 1. Bem, a raiz de x menos 1 é 1, então vou botar 1 aqui, ó, no lugarzinho do 1. Depois, vou escrever os coeficientes do dividendo. Lembra que ele tem que estar completo, ó, 4, 4, 3, 2, 1, 0, está completinho. Vou pegar os coeficientes, ó, 2, menos 3, 1, 2 e menos 1. Lembrando que aqui abaixo desse menos 1 vai aparecer o resto da divisão. Começar a dividir. Repete o primeiro coeficiente, o coeficiente dominante que é 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 com menos 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 vezes 1 dá 0. Mais 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1, 1. Esse é o resto da divisão. Como eu estou dividindo uma criatura do, deixa eu ver, do quarto grau por uma do primeiro, o resultado tem que ser alguém do terceiro grau. Esse alguém do terceiro grau vai ser 2x ao cubo menos 1x ao quadrado mais 0x mais 2. É claro, pessoal, que esse 1 aqui era desnecessário e esse 0x também. Eu só estou colocando ali para, de repente, deixar a coisa um pouco mais clara. E o resto é 1. Beleza? Segundo, vamos dividir o polinômio aqui do quinto grau, e daí é importante você perceber que está faltando o x na quarta, o x ao quadrado e o termo independente, x não 0. A raiz de x mais 1 é menos 1, então aqui vai a raiz menos 1, essa cor ficou horrível. Vou voltar para o azul. Menos 1 a raiz. Vou escrever os coeficientes do dividendo. Menos 1, 0, porque está faltando x na quarta. 2, x na terceira. 0, porque está faltando x ao quadrado. 3, porque tem ali o 3x, né? E 0, porque está faltando o termo independente. Aqui abaixo do 0 vai aparecer o resto. Começar a divisão. Vou repetir o primeiro coeficiente, que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 com 2 dá 1. 1 com menos 1 dá menos 1. Com 0 dá menos 1. Menos 1 com menos 1, multiplicando, né? Dá 1 mais 3 dá 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 0. Menos 4. Quando eu divido um polinômio do quinto grau por um do primeiro, o resultado tem que ser um do quarto grau. Por isso eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. O resultado da divisão é menos 1 x na quarta, mais 1 x na terceira, mais 1 x na segunda, menos 1x, mais 4, e o resto é menos 4. É só, você tem que cuidar aí, ver se eu não... De repente eu errei um sinalzinho aí, você sabe que errar um sinal meleca tudo, mas como quem tem que prestar atenção é você, porque eu estou fazendo isso aqui só porque eu não tenho mais o que fazer, né? Sou um desocupado, eu não tenho nada para corrigir, nada para... Então presta atenção nos sinais aí. Se tiver algum errinho, entenda que todo mundo erra. Vamos lá, o próximo, C. 5x ao cubo... Na quinta, nota que está faltando x na quarta, x na terceira, x ao quadrado. Ah, olha só. Vê como... Esse aqui, eu confesso para vocês que foi
Não foi intencional não, tá? Mas observe que aqui, ó, esses dois termos, ó, eles são semelhantes, então você precisa agrupá-los numa coisa só. Então vai ficar 5x na quinta mais 1x ao quadrado mais 6. Esse é o polinômio que deve ser dividido, hein? Toma cuidado. Já vou aproveitar e botar os coeficientes dele aqui, ó. 5, coeficiente dominante. Daí não tem expoente 4, não tem 3. Vai ficar 2 zeros. 1. Está faltando o x na 1, que é 0. E o termo independente é 6. A raiz de x menos 3 é o 3, né? Então vou botar aqui o 3 e vou começar a divisão. Vou repetir o primeiro coeficiente, que é 5. Lembra que aqui abaixo do 6 vai aparecer o resto. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes, tá ok. 5 vezes 3 é 15, mais 0, 15. 15 vezes 3 dá 45, mais 0, 45. 45 vezes 3 dá 135. 135 mais 1, 136. Deixa eu apagar, vou fazer direitinho. 136. 136 vezes 3, deixa eu ver, dá 490, 390, 408, certo? 408 mais 0 dá 408. Agora, 408, acompanha ali comigo, hein? 408 vezes 3, 408 vezes 3, 3 vezes 1.200, 1.224. 1.224 mais 6, 1.230. Então, o resto da divisão é 1.230, tá aqui, ó. E o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, que vai ser um polinômio do quarto grau, né? Porque eu estou dividindo um polinômio do quinto por um do primeiro, vai ser um do quarto grau, vai ser o seguinte, ó. 5x na quarta, mais 15x ao cubo, mais 45x ao quadrado, mais 136x, mais 408. Beleza? Vamos lá. Próximo. Letra D. 10x ao quadrado menos 8x menos 3 por x mais 5. A raiz de x mais 5 é o menos 5. Essa cor, pelo menos para mim, ficou muito ruim. É o vermelhinho. Aqui é o menos 5. O polinômio do segundo grau está completo, então aqui eu vou botar 10 menos 8 e menos 3. Lembra que aqui abaixo do 3 vai aparecer, do menos 3 vai aparecer o resto. Vou começar o processo. Baixo o primeiro coeficiente. 10 vezes menos 5 dá menos 50. Menos 50 menos 8, menos 58. Certo? Tem que tomar sempre, procurar tomar o máximo de cuidado possível, né, pessoal? Para não errar. Menos 58 vezes 5, menos 5. 5 vezes 5 dá 25, dá 40, dá 290. Positivo. 290 menos 3, 287. Esse é o resto da divisão. Então o resto vai ser 287. Oh, desgraça. O resto vai ser 287. E o quociente, como eu estou dividindo uma criatura do segundo grau por uma do primeiro, vai ser do primeiro grau. Vai ser 10x menos 58. Quase terminando. Uma questãozinha. Quando a gente tem que explicar assim, demora. Parece que a questão é difícil, longa, mas na verdade você tem que entender que ela está assim porque eu estou explicando detalhadamente para você, né? Senão a gente conseguiria fazer bem mais rápido. O item E. A gente tem um polinômio do sétimo grau dividido por um polinômio do primeiro grau. Aliás, Brio-Ruffini tem essa característica, né? O polinômio do sétimo grau, dividendo, falta o x na sexta, o x na quarta, o x na segunda e o termo independente.
Lembrem que se um polinômio é do 7º grau, como esse aqui, ele tem que ter 8 coeficientes para estar completo, né? Então vamos lá. Ó. 3, x na sexta, 0, x na quinta, menos 2, x na quarta, 0, x ao cubo, 3, x ao quadrado, 0, x na 1, 1, x na 0, 0. Observem que aqui abaixo do 0 vai aparecer o resto. Beleza. Quanto é que é a raiz de x menos meio? É meio. Positivo. E agora eu tenho uma equação aí do lado para poder trabalhar, para fazer as continhas que a gente vai fazer. Vou repetir o primeiro coeficiente. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, pessoal. Se você não consegue fazer de cabeça, não tem problema em fazer aqui uma continha rápida. Claro que chega um momento que a gente espera que você consiga fazer contas assim mais básicas de cabeça. Mas é melhor garantir o escrito do que tentar, do que fazer qualquer coisa. Então 3 vezes 1 meio, ó, 3 vezes 1 meio vai dar 3 meios. 3 meios mais 0, 3 meios. Depois eu vou ter que fazer 3 meios vezes 1 meio mais menos 2, ou seja, menos 2. 3 meios vezes 1 meio vai dar 3 quartos. Menos. Eu vou escrever esse 2 aqui, ó, como uma fração de denominador 4. 2 é 8 sobre 4. 3 quartos menos 8 sobre 4 vai dar menos 5 sobre 4. Então esse cara aqui é menos 5 sobre 4. Vamos para o próximo. O próximo vai ser assim, ó. Menos 5 sobre 4 vezes 1 meio mais 0. Esse 0 aqui é desnecessário, você já sacou isso. Menos 5 quartos vezes 1 meio vai dar menos 5 oitavos. Então o próximo cara aqui vai ser menos 5 oitavos. Próxima coisinha que eu tenho que fazer. Pegar menos 5 oitavos, multiplicar por 1 meio e acrescentar 3. Menos 5 oitavos vezes 1 meio vai ficar menos 5, menos 5, menos 5, 16 avos. Ó, 5 vezes 1 dá 5, 8 vezes 2 dá 16, menos 5, 16 avos. Mais o 3. Só que eu vou escrever o 3 como uma fração de denominador 16. Qual é o número que dividido por 16 vai dar 3? 16 vezes 3, 48. Então vou botar 48, 16 avos. Menos 5, 16 mais 48, 16 vai dar 43, 16 avos. Que é o próximo termo aqui, ó. 43, 16 avos. Na sequência, o que eu vou ter que fazer? 43 16 avos vezes 1 meio mais 0. Eu nem vou botar o mais 0 por razões óbvias, né? 43 vezes 1 dá 43, 16 vezes 2, 32. Então aqui vai ser 40 e quanto? 43, 32 avos. E lá vamos nós. 43, 32 avos vezes 1 meio mais 1. 43 vezes 1 dá 43. 32 vezes 2 dá 64, mais. Eu vou trocar o 1 por uma fração de denominador 64. Qual é o número que dividido por 64 dá 1? 64. Então, mais 64 sobre 64. Isso aqui vai dar 107, 64 avos. Então, o próximo aqui vai ser 107, 64 avos. E para terminar,
eu vou fazer 107/64 vezes 1/2. Isso aqui vai dar 107 sobre 128. Teria que somar zero, não faz diferença. Então, o próximo carinha aqui, ó, é 107 sobre 128, que é o resto da divisão. Fechou? Esse aqui vai ficar difícil de escrever, né? Aqui no tablet. Na folha de vocês, acredito que tenha um pouco mais de espaço. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Daí eu vou botar então o QX vai ser um troço do sexto grau, um polinômio do sexto grau, que vai ser 3x na sexta mais 3/2 x na quinta menos 5/4 x na quarta menos 5/8 x na terceira mais 43/16 x ao quadrado mais 43x sobre 32 mais 107 sobre 64. Esse é o resultado da divisão, o quociente. E o resto da divisão é 107 sobre 128. Tá aí. Ufa, até que enfim, hein? Deixe seu like, compartilhe, obrigado.